Então, quando nós estávamos falando aqui, ó, coeficiente de evasão escolar. Grave isso aí que vai ter exercício que a gente vai resolver, tá? Vamos aqui ver outra parte. Já está acabando também a apostila, só tem mais essa questão de taxas e aí encerra. Então, olha só. O último índice relativo chama-se taxa. O que é taxa? Isso é uma palavrinha muito fácil de entender quem é brasileiro, né? É taxa para tudo. Taxa disso, taxa daquilo outro. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Taxa de mortalidade, taxa de natalidade e a taxa de evasão escolar. Então, você vai pegar esses coeficientes que nós acabamos de falar e só multiplicar ou por 100 ou por 1000. Vai depender da situação. Ah, professor, mas como assim multiplicar por 1000? Aparece esse exemplo aqui, ó, na taxa de mortalidade e taxa de natalidade. Por quê? Muitas vezes a taxa de mortalidade e natalidade de uma determinada região é muito pequena em relação ao total de habitantes. Então, em vez de você multiplicar por 100, você multiplica por 1000, tá? Aí você tem em relação a 1000 e não em relação a 100. Ok? Então, esse aqui vai aparecer alguns casos, tá? Pode ser 1000, mas a maioria deles você multiplica por 100, e aí, se multiplica por 100, a gente vai ter um percentual. Por isso que chama-se taxa. Taxa de evasão escolar. Ah, 25%, que é o exemplo que eu citei no caso aí da sala de administração, né? Então, esse aí é os temas. Agora aqui tem um exemplo resolvido, vamos ver esse exemplo resolvido, né? Para entender melhor essa taxa de evasão escolar. O estado A apresentou 733.986 matrículas na primeira série no início do ano de 94 e 683.816 no final do ano. Então, tem o início e tem o fim. Por quê? Porque ele quer saber a taxa de evasão escolar. O estado B apresentou os valores aí, né? Qual o estado que apresentou maior evasão escolar? Então, como é que a gente vai fazer essa taxa de evasão escolar? Então, eu vou vir aqui fazer essa conta, que pode ser feita, que está representando os valores. Ó. Que, na verdade, você pode fazer isso aqui numa calculadora e colocar já só o resultado, né? O que foi feito na cidade A? Pegou o total de matrículas no início do ano, total de alunos no final do ano e subtraiu. Certo? Subtraiu os dois. Aí vai dar um valor. Você vai pegar esse valor e vai dividir pelo total de matrículas no início do ano. E no final você multiplica por 100, que eu quero ter o percentual. Então, o resultado dessa continha aqui que está amarelo, ó, é 0,0683. Multiplicando por 100, deu 6,83. Arredondando, 6,8%. Uma casa depois da vírgula, né? A mesma coisa se fez na cidade B. Cidade B pegou o total de matrículas, subtraiu pelo total de alunos no final do ano e dividiu pelo total de alunos. Então, deu 0,0542. Isso aqui é o coeficiente de evasão escolar. Aí pega o coeficiente e multiplica por 100. Você tem o percentual. Deu 5,42, foi arredondado para 5,4%, uma casa depois da vírgula, né? Então, o estado que apresentou maior evasão escolar foi a cidade, melhor dizendo, a cidade A. Ok? Então, esse é o exemplo aí da taxa de evasão escolar. Então, esse é o exemplo que já estava resolvido, eu deixei. Bom, vamos ver se vocês entenderam mesmo, né? Aqui tem um resolva, que está mais ou menos resolvido, era só para completar o que estava faltando.
Então, olha só. Uma escola registrou em março, na primeira série, a matrícula de 40 alunos. E a matrícula efetiva em dezembro de 35 alunos. Então, de 40 para 35, realmente evadiu 4 alunos. Ou melhor, 5, né? 4 não. 5 alunos. Você pega esses 5 alunos e divide pelo total de matrículas inicial, que é o 40. Então, é essa continha aqui que foi feita. 5 dividido por 40. Aí era para completar exatamente isso aqui, ó. 5,40. Na fração aqui da frente, ó. 5 para 40 vezes 100. Então, deu em porcentagem 12,5%. Certo? Então, esse aqui é um exercício para completar o espaço que está faltando. Então, 5,40. Na número 2, está assim, ó. Calcule a taxa de aprovação de um professor de uma classe de 45 alunos, sabendo que obtiveram aprovação 36 alunos. Então, isso aqui é a taxa de aprovação escolar. É um outro exemplo. Aí você pega o número de aprovação e divide pelo número de matrículas inicial. Então, nós tínhamos 36 alunos foram aprovados e 45 no total de matrículas no final, né? Então, dividindo 36 por 45, multiplicando por 100, teve um percentual de 80%. Então, isso foi a taxa de aprovação desse professor na escola, certo? Então, são taxas, são índices, são coeficientes, são percentagens, são todos esses dados, são dados relativos dentro da estatística, tá? Muito bem, acho que esse era o último aqui, resolva. Agora tem... Ah, que repetiu. Repetiu uma folha. Tirou aqui, ó. Tem que tirar depois dessa aqui que repetiu. A página 35 repetiu. Depois eu tiro aqui. E aí depois tem alguns exercícios. Tem alguns exercícios que eu já deixei a resposta, né? Mas seria interessante aí, os que não têm resposta, vocês tentarem resolver. São 5 exercícios. Aqui, ó, eu já tinha feito a correção, se desse tempo a gente já ia comentar. Mas lá eu vou colocar somente os exercícios. Aqui já está a resolução de todos eles. Ó. Ok? Então, para a próxima aula, para segunda-feira, nós temos aí 5 exercícios desse assunto. Aliás, tem esses 5 aqui e tem acho que tem outros aqui anterior. Deixa eu ver aqui. Tem um antes aqui. Aqui, ó, tem essa parte aqui também, ó. Exercício 1, 2, 3 e 4. E vou até comentar aqui a respeito desse exercício 3, que na verdade é para você fazer uma pesquisa junto à secretaria de sua escola. Como nós não estamos presencial, essa pesquisa será um pouco difícil de ser realizada. Então, essa número 3 até gravei aqui, ó, não precisa resolver. Deixar de amarelo aqui, ó. Agora, a número 2, eu vou explicar aqui com vocês, depois eu vou colocar lá no grupo. Procure exemplos de séries estatísticas em jornais e revistas e copia-os classificando essas séries. Na verdade, precisa copiar, né? Você vai pesquisar na internet séries que nós vimos aqui na explicação, que é série geográfica, temporal, e vai colocar como exemplo aqui no número 2, entenderam? Então, é simplesmente para fazer isso, essa pesquisa. Pode colocar um de cada, tá? Essas outras aqui era só para classificar o número 1. Então, você tem esses 4 exercícios aqui, que na verdade são 3, né? Mais os 5 no final da apostila. Então, são 8 exercícios que vocês terão que fazer, tá?
Muito bem. Tá vendo? Quem ficou até o final, terminamos aí o material de séries e dados absolutos e relativos. Ok? Então, depois eu vou colocar isso para vocês e colocar também as aulas para vocês aí. Nós gravamos aqui no Zoom, tá bom? Deixa eu tirar aqui do compartilhamento. Então é isso, gente. A nossa aula de hoje, baseado nessa matéria de séries e índices. Então, para quem gosta de